Vamos lá? Vamos trabalhar? Bom dia a todos. Hoje, gente, 15 de fevereiro. 15 de fevereiro de 2012. Continuando nosso trabalho do livro Libertação, o capítulo 16, e o título é Encantamento Pernicioso. Como eu gosto sempre de fazer com vocês, para rememorizar, a história daquela senhora médium que tinha tudo, uma grande trabalhadora como médium, tinha uma mediunidade bastante desenvolvida, mas ela se deixava levar pelo sentimento chamado ciúme. Ela tinha o ciúme do próprio marido. Isso fazia com que ela se vinculasse com entidades infelizes, tá? Então ela tinha uma luz que tinha tudo para brilhar, muito mais. Mas aqueles sentimentos, aquela busca incessante desses espíritos aqui fazia com que aquela luz dela se apagasse. E eu vejo isso assim muito comum, porque na verdade os estudos levam a esse tipo de raciocínio, que a gente compare com a nossa vida de todo dia, conosco mesmo, né, em primeiro lugar, com quem nos cerca, que muitas vezes nós temos potenciais, grandes potenciais, para trabalhar de intermediário com a espiritualidade, mas a gente se deixa levar por alguns sentimentos mais humanos, mais materializados, e aí nos afastamos por conta própria, dentro do nosso limite de liberdade, das influências dos espíritos protetores. E é o caso da Dona Isaura. Então, relembrando para vocês, a Dona Isaura tinha acabado de ter feito aquele trabalho mediúnico estupendo, maravilhoso, que ajudou muito a Margarida. Acabando tudo, foi dormir, logicamente. E no seu momento de emancipação, o marido dela se associou com outro espírito também bom, e foram em busca de estudos, né, de aprimoramento. Ela, né, o que é que fez? Ela, em momento de seu desdobramento, deixou o corpo, lá vai ela, fugindo dos espíritos benfeitores, ao contrário, correndo da companhia deles, porque ela tinha essa fixação do ciúme. Coisa estranha, né, Diana? Já precisou sair correndo dos benfeitores? Parece um paradoxo, né? Dizer assim, caramba, tem que estar junto, depois quando pode ter um contato mais profundo, que é quando ganha liberdade de espírito, corre. É estranho, mas ela correndo deles, e o benfeitor permite que ela faça isso para que ela possa viver, né, suas próprias experiências e aprender. Nós sabemos que o livre-arbítrio é dado perante a nossa consciência. Então nós temos liberdade e nós temos livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é moderado ao nosso próprio entendimento, tá certo? E aqui, continuando a nossa leitura, para que a gente volte para o conteúdo do estudo. O benfeitor explicou-me que poderia constrangê-la a ouvir-nos, obrigando-a a submeter-se sem reservas à nossa influência. Então, olha, o mentor disse, Sidônio, né, se chamava. O mentor disse assim, olha, se eu quisesse, eu a obrigaria a ouvir os meus conselhos. Não é que ele não tem poder sobre ela, ele tem. Mas os espíritos bondosos, os espíritos benfeitores, eles não constrangem ninguém. Ele não obriga nada a ninguém, não pode. É a diferença dos espíritos infelizes. Os espíritos infelizes, eles dominam com o conhecimento que eles têm. Se sobrepõem à opinião do outro. Claro que por sintonia, não é? Logicamente, isso acontece porque nós permitimos. Mas os espíritos benfeitores, eles não forçam a barra, não é? Até porque vem daquela, vamos dizer assim, da corda para se enforcar, né? A pessoa vai aprender, ela vai tirar a sua lição mais adiante da sua própria falha. Então é assim, ela tem que experimentar
o que está acontecendo, o que vem acontecer, o que está acontecendo, o que vem acontecer com ela, para que depois ela possa ficar mais robusta, mais forte na sua própria convicção. Então é como se ela tivesse que passar por aquela dificuldade, para aquela circunstância, para que depois ela possa ela mesma comparar, se avaliar, né? Ver onde ela errou e criar, eu gosto de uma expressão assim, criar defesa imunitária, imunológica contra aqueles novos vacilos. Não é assim? Olha, vamos substituir bacilo por vacilo. Mas a pessoa aprendendo com o próprio erro é como se ela criasse uma defesa imunológica contra aquela coisa. Aí ela supera, aí passa para outra coisa, e assim vai o nosso próprio progresso. E aqui ela diz assim, constrangeira e tal. No entanto, semelhante atitude de nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Então, aquilo que eu estava dizendo para vocês, ela precisa aprender. Ela precisa aprender. É como, por exemplo, você saber que tem o seu filho, vai fazer uma prova amanhã, né? Ele estudou, não estudou, você sabe que ele está meio preparado, não está preparado, mas se deixa ele fazer a prova, ele tem que fazer a prova. Ele tem que sentir o peso da responsabilidade dele, não é? Aí ele vai fazer a prova. Com o resultado final da prova, ele vai saber o quanto que ele estudou, o quanto que ele aprendeu, o quanto que ele foi capaz e vai tirar daquele resultado uma lição. Ou uma lição de que ele superou pela sua própria capacidade, ou uma lição, não é? De que ele faliu pela sua própria incompetência. Nem tudo a gente pode fazer por eles, né, Diana? Algumas coisas você ainda faz, mas outras não. Olha, eu sou o tipo de convicção, assim, que até para fazer dever de casa, isso no âmbito familiar, e eu gosto de que eles levem isso como exemplo para a própria vida de adulto no futuro, que eu deixo que eles tenham liberdade de administrar as coisas deles e fazer os deveres, e eu controlo, mas eu controlo de vez em quando. Eu não fico horas e horas ali, tem muita amiga que fica o dia inteiro fazendo dever, corrigindo, tá errado aqui. Raramente eu faço isso. Porque até se fazem o dever de casa que faz errado, ele precisa aprender com a sua própria experiência, com o seu erro. Porque ele vai chegar lá na aula e vai dizer que errou e a professora vai ensinar ele melhor. Ele vai passar pelo constrangimento de não ter estudado o suficiente e vai aprender. Se eu fico só corrigindo, não, apaga aqui que aqui tá errado, olha, aqui tá escrito assim, apaga, ou faz assim, não tem como ele aprender com suas próprias forças. Entende? Então, cadê? Bora estudar, brigo, faço aquela confusão toda, boto senta, estudo, mas eu não fico olhando caderninho por caderninho, apagando tudo, não. Tem outro mais que fazer. Não é? É sério. Por quê? Tem que aprender. Agora, se for falar de um argumento, vamos estudar junto. Aí eu gosto. Vamos sentar, vamos trocar ideia, vamos falar de história, vamos falar de biologia, né? Com o outro de história de célula. E aí eu conto entusiasmada a parte da história, a parte da geografia. Eles vivem aquilo comigo, é diferente. Mas na hora de responder esses questionários e fazer suas contas, suas coisas, eu não me meto a pagar. Porque tem a necessidade de aprender até com o seu próprio falimento. Tem necessidade de aprender até com o seu próprio falimento. É um meio de criar um currículo? Sim. Porque mais adiante... Desculpem, gente. Desculpem. Mais adiante, vão encontrar circunstâncias que não vai ter nem a mãe nem o pai para ficar corrigindo ou fazendo acontecer. Tem que criar a sua própria individualidade, né? O Dudu disse ali pra gente, a personalidade do indivíduo começa com ele mesmo, vendo os erros e aceitos da vida, do dia a dia, nas mínimas coisas, né, Dudu? Nas experiências, né, Maria Marícia, ali são as nossas experiências. Pois é, e se começa a aprender de pequeno mesmo, para que ele possa comparar, porque nós temos a proteção, nós vamos proteger. É normal, né, Maria, que a gente venha proteger um filho. Já te dou, Maria.
e que a gente não quer expor o filho a erros, a humilhações, mas em muitas circunstâncias tem que assumir mesmo. Por eles mesmos, às vezes até dói a gente ver assim, mas é pro futuro, é para criar uma personalidade mais forte, não é? Porque não pode ter mamãe e papai a vida toda. Tô passando, Maria. Ju, é isso aí mesmo, o Dudu sabe, né, que eu gosto desse assunto. Dudu, esse assunto eu gosto tanto, sabe por quê? Porque foi onde eu falhei, Dudu. Onde eu falhei. Hoje eu vejo as falhas, sabe? É aquele negócio, ai, coitadinho, não quero que sofra. Pronto, já erramos. Porque é o sofrimento que vai fazer a gente crescer, não é? A gente quer tirar, a gente quer tirar o sofrimento do filho. E aí é onde a gente tira. Exatamente, Diana. Aí a gente tira a evolução dele também. Porque tem certas coisas que ele tem que passar, ele tem que vivenciar. Porque se não vivenciar, ele não vai poder tirar aquilo de dentro dele. Como eu vivenciei, né? Então ele tem que passar por aquilo, porque, olha, é só quem é mãe sabe o trabalho que um filho dá. Só depois que você é pai que você vai saber, não é? Não é? Só depois que você é pai que você vai saber o valor de um filho, não é? Então é assim. Só depois que você começa a fazer algo que você vai dar valor para aquela coisa que você está fazendo. Não é? É o trabalho que dá, não é a renúncia. Então, é tão complicado porque, nossa senhora, hoje em dia a gente fala assim, olha, meu Deus, que mande uma doença para mim e não para o nosso filho. Mas, meu Deus, se a doença é o remédio, então nós vamos querer tirar o remédio do nosso filho. Não é assim? Isso aí que quer dizer? É agir pelo lado do sentimento, não pela razão. E isso, Deus que me livre, que mande a mim. Não é? Na verdade é assim. Então, a gente tem que deixar, tá ali olhando, né? Mas tem que deixar cair, levantar quantas vezes que for necessário. É onde eu errei, Ju. Foi onde eu errei. Porque depois eles crescem inseguro, não sabem se virar, não sabem fazer nada, não tem responsabilidade. Não é? É difícil, gente. Então, olha a oportunidade. Hoje, se eu tivesse os meus filhos pequeninos hoje, te garanto que eu não ia educar da forma que eu eduquei há quantos anos passados. Com certeza. Mas, isso, Miriam, os pais não são eternos. E quando a gente for para o plano espiritual, a gente vai ver eles sofrendo, batendo a cabeça, inseguros, com medo, com dúvidas, né, de se lançar para a vida, não é? E é isso aí. Então a gente sofre pelos nossos erros. A gente sofre. A gente quer proteger. E não é assim. A gente tem que direcionar, ajudar ele a conduzir. Mas vai à luta, né? Vai à luta. Falei isso ontem pro Fernando. Se lança na vida. Quem tem boca vai a Roma. Inteligente, aprende, cai, levanta, aprende. Meu Deus, nós temos uma eternidade à nossa espera. Pensa, uma eternidade à nossa espera, não é? E tudo tem conserto, tem solução. Tudo tem solução. Tudo. Tô passando, Juju, um beijinho no coração. Voltando aí, mas Maria, avaliando também que você já fez a experiência e já aprendeu a própria lição, não é? E reflete nas ações do hoje aquilo que foi vacilado ontem. E até muitas vezes uma chateação, é aquilo que a gente está colhendo, né? E já faz parte do acréscimo, do aprendizado. Está lá no Evangelho uma pergunta que sempre
bateu na tecla para mim, aquela ali, e Deus te perguntará o que foi que você fez do filho, que fizeste do filho que eu te confiei, né? Se ele teve sucesso, tudo bem, mas se ele faliu, vai ver seus filhos sofrer no meio de espíritos sofredores. Nossa Senhora, eu acho que é uma das dores maiores, né? Para um pai. Eu também, viu, Flor? E mesmo assim sou extremamente falha com tudo isso, né? Tentando encaixar de lá e de cá, mas tentando. Essa parte da independência, eu acho isso importante, apesar que eu digo, os meus filhos têm que fazer assim, assado, eu coloco eles mesmo para fazer muita coisa em casa mesmo, né? Domesticamente me ajudando. E aí, às vezes assim, o Marco é que ele tem 8 anos, tá? Pra quem não sabe. Nunca se sabe, Marco. Um dia você pode ter sua mãe hoje, outro dia amanhã você não tem. Às vezes a gente vai morar lá no outro lado da dimensão lá, dos espíritos, e a gente não tem. E aí, como é que você vai fazer? Não aprendeu a fazer a cama direito? Não sabe levantar? Mãe. Ai, mãe. Quando eu tiver grande, eu vou morar no hotel. Então, vamos morar no hotel. Eu, que hotel que? Sem vergonha morar em hotel. Um dia vai ter que morar sozinho, vai ter que fazer aniversário, fazer alguma coisa. E já sabe. Né, Olha, porque ele não sabe. É porque ele não sabe. Então, fazendo a reforma aqui do quarto, que é de José, estou fazendo para a Aurora devagarzinho, né? E tem um programa aqui de televisão que chama Extreme Makeover Home Edition. Não sei se vocês já viram. Vocês já viram esse programa? Que vai nos Estados Unidos e que vão lá, bota a casa do povo no chão. Eu acho lindo aquele programa. E aí fazem aquelas casas maravilhosas, né? Extreme Makeover Home Edition, né? E aí os meninos adoram, em 7 dias, né, Flor? E os meus filhos adoram ver também, né? Se emociona, a gente se emociona, chora os 3. Marco gosta muito e tudo. Então eu digo assim, que nisso que eu tô tentando fazer aqui, que eu faço aqui, que eu tenho a minha própria equipe, Extreme Makeover Home Edition. E porque eles me ajudam, pintar a parede, um me ajuda, o outro cola uma coisa, né? É mais ou menos assim, mas muito mais bem elaborado, não é? Eu já vi também os dois pela internet, e esse aqui é muito mais mais bonito, vamos dizer, né? Como é maior tecnologia, mas é lindo, né, Flor? É lindo, que eles ajudam sempre pessoas que nos Estados Unidos, em dólar. Nossa, casas maravilhosas, pessoas realmente necessitadas, sabe? É lindo. É ótimo, Então vamos lá. Vamos pegar fio da meada. Vamos pegar o fio da meada, que Ju já perdeu o fio da meada, Flor. Ai, meu Deus. Bom dia a todos que estão chegando, tá, gente? Um beijinho pra vocês. Então, olha só. A atitude do nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Isaura é a médium, tá? No fundo, era a senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender. Ela já tinha o livre-arbítrio que lhe podia andar sozinha. Tinha mais corda para poder andar, né? Vamos dizer. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Ela já tinha uma noção de discernimento, tá? Para poder fazer as suas escolhas. Então, aqui muito será dado, muito será cobrado. Porque a gente não pode chegar para uma criança e dizer para uma criança, olha só, a partir de hoje você decide se você vai tomar banho, se você vai comer, o que vai comer, a que hora vai para a escola, se vai para a escola. A gente pode fazer isso com a criança? Não pode. Porque nós temos que dar liberdade, não é? Coerentemente com a sua consciência. Então, se você disser para uma criança hoje, você não vai mais para a escola.
Nossa Senhora, soltam fogos. Vai ser naquele momento é a felicidade, nunca mais para a escola, não é? Então não dá para dar essa liberdade, e assim mesmo é a liberdade da vida para nós espíritos. Então, mais a Dona Isaura ela tinha um determinado nível de consciência, tá? Melhor ainda, né? Um nível de consciência que ela podia ir mais adiante, né? Podia errar mais para lá, para poder ver como é que é e aprender. Então, não tirar dela a possibilidade de aprender. Ali estava a fim de ajudá-la, quando possível, na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la a atitudes com que ainda não pudesse concordar, espontaneamente, nem mesmo em nome do bem, que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Podia forçá-la? Não podia. Ela já tinha o discernimento de fazer por livre e espontânea vontade. Ela tinha que fazer com vontade. Se ela não estava disposta àquilo, não se pode forçar. Tem uma situação de Dona Ivone Pereira do Amaral, no livro Devassando o Invisível, que ela fala das suas psicografias, de como ela psicografou os seus romances. E tem uma determinada música de uma beleza assim tão sublime, que ela não é médium de música, vamos supor, não é? Ela não tem aquela bagagem musical com ela, ou não tinha até então, para desenvolver uma psicografia sobre a música, para transcrever, vamos dizer, a beleza do que ela estava presenciando, como tinha um Mozart da vida, um Beethoven da vida, certo? Certo ou não? Todo mundo aí? Então ela diz uma passagem assim interessante, que ela estava com Charles, que era o mentor dela, em contato com esse espírito que ia falar da sua própria vida, escrevendo essa música que ele tinha tocado no órgão, lindíssima, junto com Victor Hugo e tudo. E ela estava vivenciando, porque ela via a cena como se ela estivesse dentro da história. E aí Charles disse para ela: acorra agora para o corpo, né? Acorde e escreva agora como você viu, a sensação que você viu, porque você não sendo, não tem esse dom musical, não é artístico, amanhã você não vai lembrar mais como é que é. E ela: não vou voltar não, eu tô muito cansada, não quero voltar não, se preocupa não. Tá tudo bem, Dudu, agora? Tá tudo bem? Posso continuar? Vou? Não vou? Tem diretor, é lenha, né? Coisa incrível. Então eu tava falando, Dudu, que ela temou, ela não fez aquilo que Charles disse, porque Charles sabia da incapacidade do veículo mediúnico, não é? De retransmitir a beleza daquilo. E ela disse: não. Ela disse assim: mas eu sabia que se Charles quisesse, ele poderia me forçar a fazer aquilo. Só que ele, pelo nível que ele tinha de entendimento moral, não me forçou, respeitou a minha decisão de não querer voltar para o corpo e não fazer aquilo que ele dizia que era o certo, Aí ela desobedeceu, tá? Quando foi de manhã que ela levantou, que foi psicografar, foi escrever, na verdade ela escrevia suas experiências que tinha vivido
no momento da catalepsia, né? E aí, da letargia. Depois, quando tivesse a psicografia de fato, ela já tinha aquelas anotações lá feitas dela. Então, ela não conseguiu escrever nenhuma linha, não conseguiu. E ele tinha razão, né? Charles tinha razão. E ela percebeu. E a razão dele, mas ele não a forçou. Ele não a forçou. Não é? Ele poderia ter feito isso, ela deixa isso claro, mas ele não fez. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades no serviço ao semelhante. Era uma grande médium. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia, senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alta. Sabia a saciedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva, que o ciúme translocado só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes ao perdão e ao amor, para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada. Então, ele disse assim, olha, ela tem tudo para ser uma grande trabalhadora. Bom dia, Joel, bem-vindo. Bom dia, Sandrinha. Ela tem tudo para ser uma grande trabalhadora mesmo, porque ela tinha uma mediunidade muito desenvolvida. Mas se ela, por conta própria, decidisse de não associar-se com os espíritos trabalhadores do bem, por livre e espontânea vontade, eles não poderiam forçá-la. Eles dariam a ela toda a liberdade de fazer o que quisesse. Aliás, de não fazer nada mais do que estava fazendo, de errar e de bater cabeça. E ela tinha consciência, ela sabia dos ensinamentos, ela tinha conhecimento para isso. Então, se ela errasse, ela errava liberamente, porque ela sabia que o marido não é propriedade dela. Nós sabemos que os seres humanos não nos pertencem. Os nossos maridos não nos pertencem. E pasmem, os filhos não nos pertencem, nem as esposas, né? Não são propriedade nossa. Nós passamos 9 meses gestando uma criança, mas o espírito é preexistente. Não é nosso, meu filho, é meu filho. Sim, porque Deus me concebeu ele por empréstimo, mas não é meu. Não é meu filho, não é meu marido, o carro não é meu, a casa não é minha, o corpo não é meu. Vocês imaginam que nem o nosso corpo é nosso? Vocês têm noção disso? Até o corpo, um dia vocês vão ter que deixar a morada do corpo para voltar a pó do que era. O que pertence a nós? Sandra, o que é que pertence a gente? O que é nosso? O que é que você acha que é nosso? O que é nosso? O que é nosso, gente? O que é nosso? As nossas atitudes, né? As nossas atitudes, as nossas ações me pertencem. Aí ninguém me tira. É meu, ninguém me tira, não é? Tudo que meu espírito é capaz de fazer, os meus aprendizados, meus ensinamentos, meus sentimentos, minhas quedas, tudo meu. Isso sim, não dá para passar adiante. Não dá para passar adiante. Tanto
que um filho, se você fizer o bem e ele não fizer por ele mesmo, não adiantou. Não é? A cada um segundo as suas obras. Eu acho muito lindo, viu, Sandra? Dizer, meu filho é luz nos meus olhos. Por que não? Porque faz parte do amor. O amor é um sentimento livre. A gente se expressa da melhor maneira possível. Como a gente acha, é diferente de você ter posse. Posse não é amor. Não é amor. São distintos, não é? A posse faz parte do egoísmo, não é? Que é um dos sentimentos opositores do próprio amor. Ok, belezinha? Com grande tá. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Então, se ela ficasse... Nós falamos sempre aqui nos estudos, eu, Maria, Alexandre, sobre as nossas oscilações, não é? Sentimentais, energéticas, a palavra vibração. Minha vibração está mais alta, a vibração está mais baixa, é uma expressão muito comum, né? Entre nós. Se ela se entregasse, vamos dizer, a 100% a esse tipo de sentimento, o que é que estaria acontecendo? Ela teria que se entregar àquela circunstância ali, não é? Do sentimento que ela estava cultivando 100%. A raiva, o egoísmo, o ciúme, a inveja, seria, né? Por que é que ainda conseguem... Mas não é por maldade, gente, olhe bem. Não é que a espiritualidade te abandona, é porque não tem acesso a você mais. E não pode forçar. Você não pode pegar alguém, vou forçar você a fazer o bem, a pensar bem, a agir no bem. Não dá para forçar. Não dá, né? O estudo todo dizendo isso. Que a liberdade de ação. Então, depois de paciência, então, vem de dentro, né? Então, o que que acontece? Por que que eles não abandonam? Por que que ainda não aconteceu isso? O que que levam vocês a deduzirem? Por que que ainda não aconteceu isso com a Dona Isaura? Diana, Maria, Dudu, Sandra, Val... Já tá quieto. Porque existe a misericórdia do Pai? Tem mais. Por quê? Olha bem. Porque ela não está entregue totalmente. Não está totalmente entregue àquele tipo de sentimento. Ela ainda tem boa vontade. Ela quer trabalhar para o bem, não é? Ela se predispõe ao socorro dos necessitados. Ela tem ainda o seu potencial, a sua vontade, o desejo de fazer o bem. Então tem acesso a ela, tem como, porque no fundo ela tem aquele desvio de conduta, coitada. Aquele, né? Que ela poderia se afundar cada vez mais se ela se entregar, né, Dudu? Se ela se entregar, ela pode se afundar, estacionar totalmente. Mas ela tem a boa vontade. Sim, ela já é uma trabalhadora, né? Ela trabalha ali. Só que não desenvolve todo o seu potencial porque ela não consegue, por causa do ciúme. Fora isso, observem que ela trabalha para o bem, ela tem as suas reuniões mediúnicas, ela tem a sua família e etc. Só que, infelizmente, ela tem um monstro do ciúme que não a deixa em paz. E é um sentimento que ela vai ter que trabalhar nela para se libertar. E ela vai ter que trabalhar desse jeito aí, fazer experiência sozinha. Não é? Pois é, o Dudu dizia, lembramos de André Luiz quando visita a esposa e vê com outro. Imagine, o ciúme corroeu ele.
que é natural, não é que é natural, mas o ciúme passou por ele, mas ele não se deixou dominar pelo ciúme muito tempo. Passou por ele. E isso é comum. A gente pode sentir ciúme passar por nós. Ficar em nós é outra conversa. Né, Maria? Maria disse insegurança. Pois é. A falta de baixa autoestima. Não é? Passou por ele. É igual sentir a raiva. Vocês acham que com a evolução que a gente tem atual, tem como a gente fugir da raiva? Tem como fugir da raiva? Não tem, a gente sente. O problema é ficar com a raiva. A raiva passou por você. E isso, aí que está as oscilações de sentimentos. Porque você ficar chateado faz parte. Você remoer aquilo ali ao ponto de estacionar em você é outra conversa. É por isso que o nosso corpo físico adoece. Em muitas circunstâncias. Porque esses sentimentos, em vez de passar embora, a gente planta raiz. Aí cultiva. Quando cultiva, já era. Não é? Então, ela tem as suas oscilações perante o próprio ciúme. Não é terrível, né, Pedro? Com certeza. Nossa Senhora. Adoece mesmo, né, Miriam? Depois de pacientes elucidações, Sidônio concluiu num sorriso melancólico. Vamos lá, que eu queria chegar até uma parte aqui que eu achei interessantíssima. Educação não vem por imposição. Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Então, a cada um segundo as suas obras. Quantas vezes nós vemos as pessoas que amamos caírem? Caírem muitas vezes moralmente. E a gente queria forçar assim, até bater para poder entender que está errado. Mas não podemos. Não podemos violentar a liberdade do outro, dado que essa liberdade vai dada, né, logicamente, com entendimento. Nós, seres humanos falíveis, imagine Deus. Imagine Deus educando. Nós estamos comparando com a nossa ideia vulgar de educação. Imaginem dentro das leis divinas, a palavra educação. Não impõe-se, né? Não se pode sobrepor. Então, vai ser a própria pessoa, cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. A esse tempo, acompanhava-os a senhora Silva, fora do corpo de carne, a fugir do seu domicílio para a via pública. Estugou o passo até encontrar a velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe depararam dois malfeitores desencarnados, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual, de que se convertera em devotada servidora. Então, olha, ela era uma devotada servidora do serviço de libertação espiritual. E aquelas duas entidades eram malfeitores desencarnados e inimigos sagazes desse mesmo trabalho. E o que acontece? Vamos tentar desvirtuar o grupo da melhor maneira possível. Falando do âmbito espírita, nós sabemos que dentro dos centros espíritas, dentro das reuniões mediúnicas, existem investimentos. E vou dizer mais, vocês estão pensando que os investimentos dos espíritos que são contrários a essa libertação dos demais,
Seja dizer assim, a gente vai combater, blá blá blá. Os que mais fazem isso é o que menos consegue. Os mais astutos são aqueles que se associam aos grupos e sutilmente colocam uns contra os outros. E vocês sabem como isso acontece? Alisando o ego de um, alisando o ego de outro, para que aconteça discórdia. Vira seu amigo. Então vamos supor assim. Quem é que eu vou pegar hoje aqui para dar exemplo? O Dudu e a Maria. O Dudu e a Maria. Vamos pegar o Dudu e a Maria. Aí chega o Dudu. E aí vem te dar assim pro Dudu. De novo, não é a mamãe. Vem o Dudu. Eu tenho culpa se eu tô com vocês a ponta da língua. Vem o Dudu e diz assim: oi, Dudu, você trabalha tanto nessa sala. Se dedica tanto, horas e horas do seu dia, ninguém te dá valor. Ainda fica criticando, ninguém te dá valor. Você não tá vendo não os dias, você não tá vendo que você faz tudo isso, aquilo, aí alisa o ego e vira amigo do Dudu, íntima, e Dudu fala, é mesmo, meu irmão, tá vendo? Ainda bem que você me entende. Eu me sinto tão mal injustiçado, me sinto tão mal amado. Aquela Maria, Dudu, aquela Maria é sonsa. Ela não dá valor a você. E aí pronto. É folgada, né, Diana? Imagina eu, viu? Não vou nem falar de mim. E tal. Daqui a pouco, olha Dudu se pegando com Maria. Eu estou falando de grupos. Nós trabalhamos servindo ao bem. Eu vou dizer para vocês que pode acontecer que dentro de grupos, falando de nós aqui, arrobas, quantos somos arroba, Maria, uns 10? Possa acontecer antipatias entre um e outro, graças a Deus comigo nunca aconteceu. Mas a gente não pode permitir que isso aconteça. Nós somos servidores do Cristo. Não podemos nos permitir de dizer, ao menos eu não suporto fulano, eu não aguento Beltrano. E isso pode acontecer entre vocês aqui, frequentadores também, participantes. Não podemos nos permitir. As entidades infelizes fazem isso. Se associam a nós mesmos para nos insuflar uns contra os outros. Porque se manifestasse aqui e dissesse, vocês são isso, aquilo, outro, no instante a gente ia incorporar aqui também os doutrinadores, ia chamar para casa espírita, ia ajudar todo mundo. Não é assim. Então, é aquilo que no livro dos Espíritos, falando-se das obsessões, são as obsessões mais temidas. Qual é a obsessão mais temida? Deixa eu ver se vocês estão práticos de livro dos médiuns. Quem é que é prático do livro dos médiuns? A fascinação. A fascinação. O espírito que ele levianamente se finge amigo, se associa a você, e só ele é que serve. Ele é que aumentou, é ele que diz tudo pra você, os outros estão contra você, tá todo mundo te criticando, tá todo mundo te perseguindo. É a mais temida, não é nem a subjugação, a possessão, é a fascinação. Por quê? Porque se associa ao nosso orgulho, vaidade, ego. Se faz amigo, é um dos mais perigosos. E nós temos que ficar atentos, com os encarnados que possam agir assim também. Esse é um exemplo, isso é para a gente refletir. Porque se infiltram nos grupos para desarmonizar. Eu já ouvi determinadas conversas. Fulano não suporta Beltrano. Fulano não vem porque Beltrano frequenta. Fulano não frequenta mais porque Beltrano vem aqui. Ou vai de lá e não se vá mais. Isso é o tipo de coisa
que nós não deveríamos permitir acontecer. Lembremos as palavras de Allan Kardec. O melhor espírita é aquele que combate todos os dias as suas más tendências. Né? Então, como a dona Isaura, coitadinha, muitos de nós aqui, talvez somos 19 Isauras, incluso quem vos fala. Que às vezes um sentimento, um só, faz com que a gente bote a perder muitas horas de trabalho. Nossa, e digo mais, a própria espiritualidade. Muitas Isauras, com certeza. Vamos lá. Eu vi que todo mundo ficou quietinho, acho que não gostaram do que eu falei. É evidente que a esperavam com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento. Abeiraram-se dela. Olha só, gente, a ação deles, como é, eu vou ler para concluir o estudo, que é para vocês refletirem. Abeiraram-se dela, amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença. Com que então Dona Isaura disse um dos embusteiros, espíritos embusteiros, né? Embusteiros, viu, Sandro? É que finge ser aquilo que não é. É um embuste, não é? Na verdade, são espíritos que fingem ser benfeitores espirituais e não são benfeitores espirituais. E pelas próprias ações deles, vamos ver que não são. Então, ó, com que então Dona Isaura disse um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão: a senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. Ah, meu amigo, clamou a interpelada, visivelmente satisfeita. Dudu, era isso que eu queria que você colasse. Ah, meu amigo, clamou a interpelada, visivelmente satisfeita, por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias e infantis. Então o senhor também sabe. Tudo isso acontece porque a gente permite. Olha a gente se fazendo de vítima, não é, Flor? Como não? Comentou o interlocutor enfático. Sou um dos espíritos que a protegem. E sei que seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Olha, imaginem. Você entendeu, Sandra, porque é embusteiro? Você acha que poderia ser amigo se ele falasse desse jeito? Não tem nada a ver que você é. Não é? Vocês perceberam? Ele se auto-intitulava amigo dela, protetor, estava seguindo o marido dela para poder ajudar, viu? Para poder contar o que é que o danado estava fazendo, trazendo discórdia entre o casal. E espíritos benfeitores traz discórdia, gente? O que é que eu digo sempre? A espiritualidade ajuda. Deixa eu ver se vocês estão lembrando das minhas palavras. Como é que vem a ajuda da espiritualidade? Vem completa, não é? Vem bilateral. Vem de todos os lados. A espiritualidade não ajuda a Sandra e deixa de ajudar o Luigi. Não ajuda a Juliana e deixa de ajudar o Salvatore. Ajuda a Maria e não ajuda o Milton. Impossível. Se um espírito, gente,
em algumas comunicações, e diz Kardec tranquilamente que pelo conteúdo da mensagem se julga o nível do espírito, ele se entrega, não é? Ele está se entregando aqui. Se ela tivesse o discernimento no momento, se ela não tivesse sido, pelo próprio sentimento do ciúme, sufocada por esse sentimento, ela teria que ter percebido isso. Porque espírito benfeitor vai trazer, gente, confusão entre o casal, por amor de Deus. Vai dizer, olha, eu tô vendo o seu viu que tá fazendo, acontecendo e tal, que ajuda, hein? Mas por quê? Porque eles sabiam que ela sofria dessa dificuldade e eles tentavam, né, e estavam conseguindo demonstrar que era amigo dela. Por isso que André Luiz usou a expressão embusteiro. Procuram a brecha, e não é a Diana tinha colocado lá em cima que fria mesmo. Né? Que fria mesmo. A Sandra tá de graça, Pedro. Ela sabe que eu não tô falando com ela. Tô só explicando a ela que a expressão embusteiro. Somente. Ela tá de graça, não é sério não mesmo. Quando você vê a Sandra chorando assim, é de brincadeira, viu? Que ele leva a sério, viu? É, porque acaba acreditando que é um espírito protetor, Diana, mas não é. Isso sirva de experiência pra gente. Abraço de sol, bom dia, bem-vinda, quanto tempo, um beijão, viu? Beijão pra você. Isso fique de lição para que a gente observe sentimentos, egos. Quem tem mediunidade muito intuitiva, às vezes está falando uma coisa, ou está numa discussão, ou está pensando assim com seus botões, aí vem aquele pensamento que alisa o seu ego e bota você contra alguém. Não caia nessa. Não caia nessa. Espírito de luz, espírito protetor, não passa a mão no seu ego e depois coloca você contra alguém. Não faz isso. Não faz isso. Espírito protetor diz, fulano, tenha paciência. O outro lá está sofrendo, é seu irmão, não é? São indulgentes. Induz você à indulgência. Nunca eleva o seu orgulho, a sua vaidade e bota você contra o outro. Não faz isso. Se vocês perceberem, coíbam esse pensamento na hora, porque não são bons. Não é? Se não, são bons. Para indulgência, não é, o Flor? Pois é. Tem muito, viu, Miriam? Nossa Senhora. Tem mesmo? Fica criando zizana? E como tem? Até porque espírito fofoqueiro, espírito é gente, né? Espírito é gente, como diz um aí. Espírito de gente, é gente. Só que tem a capacidade de estar invisível no momento, porque não está no corpo material, mas caracterialmente é aquele ali. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Ora bem, eu vou concluir o estudo nessa última palavra, fingido amigo. Quando estivermos conversando com amigos, ou quando estivermos desabafando as nossos problemas, amigo não bota você contra outras pessoas. Ele pode até dizer para você, fulano, olha só, abre o olho, reage e tal, que é diferente. Mas não fica dizendo, fulano, você é um docinho de coco, ou outro é que não presta. Faça assim, faça assado contra. Não é? Não existe. Não pode. Você pode encontrar
determinadas circunstâncias, conversando com um amigo assim, falando, tenha, se imponha, se dê o respeito, que um dia, mais ou menos adiante, você vai ser respeitado, você vai ser amado. Não seja tapetinho, ame, seja caridoso, respeite, mas se impõe, não é? Pode acontecer. Mas não lhe induz ao mal, dizendo que você é o bom e o outro é ruim. Por isso orar e vigiar, disse a Maria. E digo mais, muitas vezes esses espíritos não chegam a nós só pelos próprios pensamentos. Chegam pelas pessoas que estão ao nosso lado. Vamos estar atentos, né? Vamos ter atenção sobre isso. São as nossas oscilações, né, Pedro? Mas qual foi que eu falei um pouco antes dos estudos? São os sentimentos que passam por você e não ficam. Se eles ficam, você tem abertura para aquele diálogo, desenvolver a atenção para aquele sentimento negativo e para quem se associa a ele, não é? Na verdade, Nando, é assim, ou se une a mim, ou vai procurar um outro interesse. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz se um homem de bem pode ser obsediado. E os espíritos benfeitores respondem assim a Kardec: sim, podem. Mas, só que não vai encontrar onde continuar investindo. Porque vai tentar, mas não vai ter abertura. Porque aquela pessoa vai estar trabalhando no bem, não é? Vai estar agindo no bem, que vai cansar o outro vai achar entediante. E aí ele desiste por si só. Por que insiste e fica? Porque a gente se associa àqueles sentimentos, da abertura, como diz a Diana. Não é? Por isso devemos estar atentos. Não estamos livres, não. E outra coisa, ou joga no meu time, não é? Ou joga no outro time. Quer ficar do meu lado? Isso é uma coisa que eu digo sempre. Eu dificilmente, como se faz se livrar do espírito? Não livrar dele. Muitas vezes aquele espírito ali vai virar teu amigo. Porque você vai dar bom exemplo, ele vai começar a te admirar, vai começar a te observar e vai virar um amigo. Tá certo que ele tá caminhando, tá engateando, ainda nos passos da ignorância, mas com o tempo, quem sabe, você tá fazendo a caridade, dando exemplo, e aquele que antes podia estar te ou vampirizando, ou te estimulando pro mal, você vai ajudar a estar com você? Não é? Para concluir, a Val disse ali pra gente: não podemos impedir que os pássaros rondem a nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninhos. Perfeito. Isso mesmo. Espero que tenha ficado a ideia, né? Que agora, orando e vigiando, nós possamos elevar o nosso pensamento mais do que nunca a Maria de Nazaré, nossa mãezinha benfeitora, a Jesus Cristo, com a nossa prece de conclusão do nosso estudo. Tá certo? Semana que vem tem muito assunto para a gente falar sobre isso ainda. Tá certo? Vamos orar? Tem sentido a gente sair sem orar? Não tem. Então vamos lá. Vamos nos unir em pensamento, agradecendo a Jesus a capacidade de poder estar aqui com vocês e poder se reunir. Agradecendo a vida, porque nós tivemos a oportunidade de abrir os olhos para o corpo físico novamente e ter mais tanto de horas à disposição de fazer a vida diferente. Sim, temos que agradecer. Porque amanhã não sabemos se estamos aqui. Então é hoje, é o dia de hoje, o dia da nossa salvação. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigado, Maria de Nazaré, pelo seu carinho, pelo seu amor,
trabalhador incessante do bem, como disse a nossa flor na prece de início. Confiamos a Ti, a Tua doçura feminina, as nossas esperanças. Agradeço também aos espíritos que trabalham nessa casa, gente, que são pacientes conosco, que acreditam na nossa boa vontade, mesmo as nossas oscilações, nossas idas e vindas emotivas, as nossas fragilidades psicológicas, mas acreditam em todos nós. Não deixemos cair em tentação. Livra do mal interno que tem dentro de mim, que está dentro de nós, para que eu possa ser um ser humano melhor amanhã, muito mais do que hoje. Graças a Deus que assim seja.